Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se você é novo aqui no canal, eu quero te dar as boas-vindas. Não saia daqui sem se inscrever no canal, sem deixar o seu like. Me siga na página do Mundo de Mariana no Facebook e no Instagram, marianacosta_c. E hoje a história que eu vou contar é a história da Vivian, que tanto ela quanto o marido passaram pelo processo de infertilidade. E se você quiser saber, fique aí. Quando a Vivian me mandou esse e-mail, ela era casada há 11 anos e ela fala que ela nunca teve vontade, assim, de ter filhos. Ela sempre dizia que não teria filhos. Mas quando ela completou 9 anos de casada, ela sentiu que algo mudou. Então ela foi num culto e após esse culto tinha um irmão que queria falar com ela. Ele chegou meio sem graça e ela falou, não, pode falar, o que é? Aí ele disse que Deus tinha dito que daria um filho para ela e que ela não precisava se preocupar, que ela teria condições financeiras de criar uma criança. E ela disse que ela sempre teve esse medo, sabe? De não ter condições financeiras, mas aí ela ficou feliz com aquela palavra e guardou no coração. Em janeiro de 2015, ela conversou com o marido dela e os dois decidiram tentar engravidar. E ela fala aquela coisa que toda tentante pensa, né? Que a gente vai engravidar, tipo, no outro mês, né? Ela achou que em fevereiro ela já ia estar grávida e não foi bem assim. O tempo foi passando e ela via que não conseguia engravidar. Então ela conversou com o marido dela para procurar um médico, mas na época o marido dela discordou. Então se passaram 8 meses e foi onde ela resolveu procurar uma médica. A médica passou alguns pedidos de exames, ultrassom, exame de sangue para ver se tinha alguma alteração. Só que a Vivian, ela ficou com muito medo de fazer os exames e no final acabar descobrindo algo que de repente ela não estaria preparada, né, para suportar. Então ela não fez os exames. E se passaram 3 meses, ela chorava muito, chorava todos os dias e ela começou a assistir alguns vídeos no YouTube e ela descobriu o meu canal e ela assistia algumas histórias do quadro do Deus se lembrou de mim e ela pensava, nossa, um dia a minha história vai ser contada naquele quadro. Ela conta que teve um domingo que ela não quis ir na igreja, sabe? Ela passou aquela tarde questionando a Deus por que essas coisas estavam acontecendo com ela, por que Deus desperta esse desejo no coração dela, lembrando que ela sempre dizia que não queria ter filhos. E por que então desperta esse desejo no coração dela, sendo que não acontece? Então ela tava assim, questionando a Deus. Só que ela lembrou que ela estava escalada para cuidar das crianças naquele culto, então ela teve que ir para a igreja. E ela conta que naquela noite o pastor disse que tinha mulheres ali que estavam querendo ter um filho. E inclusive uma naquela tarde tinha questionado a Deus. E ela fala que o pastor foi dizendo tudo que ela tinha falado naquela tarde com Deus mesmo. E no final o pastor disse que Deus daria um filho. Depois daquela palavra, no outro dia ela resolveu fazer todos os exames. E ela levou na médica o resultado e a médica disse que não tinha nada. O ultrassom estava normal, o exame de sangue também estava normal e que não tinha o que fazer por ela. E o ideal seria que o marido dela agora procurasse um médico, né, para poder ver o que tinha. E o marido dela realmente procurou o médico e já tinha passado um ano, né? Eles já estavam em janeiro de 2016. O marido dela conseguiu fazer o espermograma em fevereiro de 2016, só que o laboratório perdeu o material. Então, em março de 2016, ele refez o exame e o resultado veio dizendo que a mobilidade era praticamente zero. E ela viu na internet que existia um exame das trompas, né, a temível esterossalpingografia, e ela pediu para a médica que ela queria fazer esse exame. E ela fez em maio de 2016 e o resultado não foi nada agradável. Ela descobriu que as 2 trompas dela estavam obstruídas. Então, a chance de engravidar naturalmente, com 2 trompas obstruídas e o marido com, no caso, o resultado do exame mobilidade praticamente zero, eles ficaram arrasados e até então ninguém sabia que eles estavam tentando engravidar. E em junho de 2016, a mãe dela, que não é cristã, disse que Deus falou para ela que ela engravidaria. E ela perguntou, né, se a Vivian estavam tentando engravidar e tal, e a Vivian só ficou quieta. Em setembro de 2016, a Vivian juntou todos os exames que ela e o marido tinham feito e procurou uma médica especialista em reprodução humana para ver se dava uma luz, né? Para ver se ajuda, se dá alguma opção, se dá uma esperança, né? Alguma coisa. E a médica, após olhar os exames, disse que
praticamente era impossível, né, engravidar naturalmente com o quadro clínico dos dois, e que talvez poderia dar certo uma fertilização in vitro, talvez. Então a Vivian deixou quieto, deixou nas mãos de Deus e ela começou a fazer os planos para 2017. Só que em novembro de 2017, ela começou a sentir no coração muito forte o nome Mateus. E Mateus significa presente de Deus. Em dezembro do mesmo ano de 2016, um pastor amigo do marido dela trouxe uma mensagem e disse que Deus entregaria um presente para ele. E na hora ela lembrou, presente, Mateus, presente de Deus. Gente, não é que no dia 31 de dezembro de 2016 ela descobriu que estava grávida? E não era um menino? E não é o Mateus? Gente, que história maravilhosa, só para mostrar o quão grande é o nosso Deus, que não existe nada impossível para Deus, não existe nada que Deus não resolve. Deus é um Deus que faz, é um Deus que desfaz, Ele é Deus, Ele é maravilhoso, Ele é incrível. E eu espero muito que essa história tenha renovado sua fé, sua esperança, que você, assim como a Vivian, né, que um dia ouviu várias dessas histórias aqui do quadro Deus se lembrou de mim, ela aumentou a fé dela, assim como essas histórias também aumentaram muito a minha fé, eu espero que aumente a sua fé também e que você não desista, tá bom? Um super beijo, que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Tchau!